Glórias a Deus, aleluia. Você já ouviu falar sobre a blasfêmia dos escribas? Pois é, eu estava aqui orando e meditando na palavra. Agora são exatamente 5h24 da manhã, e o Senhor colocou no meu coração essa palavra para compartilhar com você. Eu espero que você, no nome de Jesus de Nazaré, fique com essa palavra no seu coração para este dia, para esta semana. E diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo de número 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes, os próprios parentes de Jesus, ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Os próprios escribas, parentes de Jesus, tentando prender ele, os escribas se levantando, diziam que ele tinha Beelzebu e que pelos príncipes dos demônios ele estava expulsando os demônios. É complicado, né? As pessoas se levantam para tentar apagar a chama de Deus sobre as nossas vidas, caluniando, difamando, e às vezes são os de perto. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e se for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, e se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: ele tem espírito imundo. Qualquer pecado que eu cometi na minha vida, no meu passado, você tenha cometido, você tenha feito na sua vida, no seu passado, qualquer blasfêmia será perdoada aos filhos dos homens. Porém, o que blasfemar contra o Espírito de Deus nunca obterá perdão. Cuidado, cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado para não blasfemarmos do Espírito de Deus, né? Para não pecarmos contra o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada vai dizer também que nós não devemos extinguir ou entristecer o Espírito Santo de Deus que está em nós, né? Aqui os próprios parentes escribas, eles estavam, os parentes querendo prender Jesus, os escribas dizendo que ele tinha Beelzebu, o príncipe dos demônios, expulsava os demônios por meio do príncipe dos demônios. Aí, por meio de parábolas, o Senhor Jesus começa a explicar como é que pode o diabo expulsar o diabo. Como é que pode o demônio expulsar o demônio? Isso aqui que não dá para entender. Que Jesus estava, né, explicando para eles. Como é que vocês podem dizer uma besteira dessa? Como é que vocês podem falar uma coisa dessa? Tem gente, irmãos, né, que elas estão tão mal intencionadas, querendo difamar, querendo denegrir, querendo caluniar os outros, que elas falam coisas sem cabimento, sem noção. E é isso que a gente tem que entender. O propósito do diabo é dividir, né? Porque ele não vai se dividir contra o seu próprio reino, né? Beelzebu não vai expulsar Beelzebu, já que ele não pode, que ele não vai dividir o seu próprio reino, ele tenta dividir o nosso reino. Ele tenta dividir o reino dos céus, o reino de Deus. Ele tenta te separar você do seu marido, separar você da sua esposa, né? Ele tenta te distanciar, distanciamento, esfriamento no casal. Ele tenta de todas as formas. Ele não pode dividir-se contra si mesmo. Você nunca vai ver uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, né, expulsando um demônio pelo poder de Beelzebu.
É pelo poder de Deus, pela unção do Espírito de Deus. Agora nós temos que ter cuidado para não dizer que aquilo que aquela pessoa está fazendo, né, é por misticismo, é por ocultismo. Não, isso aí é a mesma coisa que se faz lá na religião tal, isso é a mesma coisa que se faz lá na outra religião. Tem certeza? Cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque a gente pode estar inconscientemente pecando contra o Espírito Santo. E a gente tem que ter um cuidado, porque isso é um pecado imperdoável, não é verdade? Então, nós não podemos dizer se aquela pessoa ela está sendo dirigida pelo Espírito de Deus ou não, né? Nós não somos juízes, nós não podemos, não cabe a nós julgar a vida de alguém. Nós temos que ser muito mais hospital e menos tribunal. Temos que estar muito mais prontos a acolher, a ajudar, a fazer um curativo, fazer uma oração, a dar uma palavra para alguém, a jejuar, consagrar por alguém, a visitar alguém, abraçar alguém, alimentar física e espiritualmente a vida de alguém, do que a condenar, apontar o dedo, julgar. E não foi para isto que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos chamou. Ele nos escolheu, pode ter certeza. Não foi para julgar a vida do outro, não foi para condenar a vida de alguém, para falar mal da vida de alguém, mas foi para abençoar. Foi para isso que o Senhor te chamou, para orar para alguém, para dar uma palavra, para profetizar sobre a vida de alguém, para abençoar a vida daquela pessoa. Então, Beelzebul não expulsa Beelzebul, Satanás não expulsa Satanás, porque senão ele estaria se dividindo contra o seu próprio reino. Porém, muitas famílias, muitas casas têm se dividido. Muitos lares estão se dividindo, estão divididos, porque o inimigo ele tem se levantado, tem entrado. Por isso que Jesus vai dizer, se ele quiser entrar na casa do valente, ele tem que primeiro manietar, ferir, machucar o valente, para que depois então ele entre na casa do valente e roube os bens do valente. Não é isso que nós acabamos de ler? Então nós que somos sacerdotes, sacerdotisa, profeta, profetiza, homem, mulher de Deus, você é o valente, que Deus escolheu na tua casa, no teu lar, e ele tem tentado, o inimigo tem tentado manietar, ou seja, ferir, machucar a sua vida, porque ele machucando você, entristecendo, chateando, te fazendo desviar, sair do propósito, projeto de Deus, ele consegue entrar na tua casa e roubar os teus bens. E os bens, eles não são materiais, físicos, como casa, carros, bens materiais. Em alguns dos casos, sim, mas o principal alvo do inimigo, do adversário das nossas almas, Satanás, não é roubar os bens materiais físicos, mas os bens espirituais, filho, o casamento, né, a família, o lar, destruir aquilo que é o primeiro ministério instituído por Deus. Ei, querido, querida, você está passando um problema aí, uma luta, uma batalha no teu casamento, na tua família, o primeiro ministério que Deus te deu. Mas eu quero profetizar a vida de Deus, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Não vai acabar, não vai terminar. Amém? Tem um vinho novo para o teu casamento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você não está assistindo esse vídeo em vão. Há uma unção de união, uma unção de reconciliação liberada da parte dos céus de Deus sobre o teu casamento, sobre a tua família. Eu profetizo como anjo da igreja, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, essa unção liberada agora, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, e aquilo que veio para destruição, para desunião, vai se converter em bênção, em milagre. A morte, a separação vai se converter em vida e reconciliação em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba esta bênção, esta palavra da parte dos céus, da parte de Deus sobre a tua vida. Não permita que o inimigo roube, né, aquilo que é o mais precioso e importante, né, os teus bens espirituais, o teu casamento, a tua família, os teus filhos. Não permita que o diabo destrua aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não permita, fica firme na palavra, na promessa de Deus para a tua vida, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não permita que Satanás venha dividir a tua casa. Não, porque se uma casa se dividir contra si mesmo,
Tal caso não pode subsistir. Não é tempo de fazer cabo de guerra com teu marido, com a tua esposa. Um puxar para lá e outro puxar para cá. Juntos no mesmo propósito. Juntos na mesma missão. Vamos lutar, vamos guerrear. Estamos aqui em oração pela sua vida. Tá bom? Eu estou à disposição para orar por você, para orar pela tua casa, para orar pela tua família. Fico à disposição aqui para juntos nós estarmos debaixo da unção, debaixo do propósito de Deus, debaixo do poder da palavra. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Uma semana de vitória, de bênção para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba. Receba agora um vinho novo, aleluias. Oricalarabaxuriantaramanamai. Elericantoricalarabaxuriantaramanamai. Oh, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Papai, por este vinho novo da parte dos céus do Senhor sobre nós, a nossa casa. Uma casa dividida não prevalece, mas uma casa unida prevalecerá, vencerá, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.